Entre as selvas densas do Sudeste Asiático, uma guerra mudaria o rumo da maior superpotência do mundo. De um lado, os Estados Unidos. Do outro, uma guerrilha comunista determinada que conhecia cada palmo do terreno. Essa foi a guerra que os Estados Unidos perderam. Mas essa guerra não foi apenas travada com armas. Ela foi psicológica, tática, moral. Os Vietcongs usaram o terreno como vantagem, enquanto os Estados Unidos confiavam em sua tecnologia. Foi um confronto entre dois mundos, onde a selva se tornava o maior inimigo americano. Hoje, vamos entender como o Vietnã venceu uma guerra que parecia impossível de ganhar. Neste vídeo, viajaremos no tempo tática por tática. Você verá a guerra sob um novo ângulo, um conflito que mudou para sempre a política externa americana. A divisão do Vietnã. Após a derrota da França na Batalha de Dien Bien Phu, o Vietnã foi dividido num Acordo de Genebra, em 1954. No norte, o comunismo comandado por Ho Chi Minh. No sul, uma república apoiada pelos Estados Unidos. A divisão se deu ao longo do Paralelo 17, uma linha imaginária que cortava o país ao meio. O norte buscava a unificação sob o comunismo. O sul, instável e corrupto, recebia apoio militar e econômico do Ocidente. Era o nascimento de uma tensão permanente, transformando o Vietnã em campo de batalha da Guerra Fria. Começava a escalada. Cada aliança firmada ali era mais um passo rumo ao confronto inevitável. A política externa tornava-se um jogo de xadrez onde o Vietnã era o tabuleiro. Os Estados Unidos viam no Vietnã um novo fronte contra a expansão do comunismo. Já o norte enxergava a unificação como libertação nacional. Trilha Ho Chi Minh e táticas do norte. Do norte partia uma artéria secreta e vital, a trilha Ho Chi Minh. Por dentro das selvas do Laos de Camboja, essa rota abastecia o Vietcong no sul. Era uma rede de caminhos camuflados, usados para transportar armas, alimentos e combatentes. Impossível de ser destruída completamente pelos bombardeios americanos. O norte também contava com táticas de guerrilha, emboscadas, minas improvisadas, armadilhas de bambu. Eles não enfrentavam os Estados Unidos diretamente, mas sim os desgastavam. A inteligência local era uma arma invisível. Camponeses viravam informantes. A noite era o melhor horário para a movimentação, protegida pela escuridão. O general Vo Nguyen Giap, estrategista comunista, foi o cérebro por trás das ações do norte. Ele acreditava em uma guerra de atrito, minando o moral e os recursos do inimigo. Cada vitória era conquistada pelo silêncio e pelo terreno. O inimigo avançava, mas nunca sabia de onde viria o próximo ataque. Intervenção dos Estados Unidos. Em 1964, o incidente do Golfo de Tonkin levou os Estados Unidos a entrarem na guerra com força total. Começavam os bombardeios maciços do norte com a Operação Rolling Thunder. A aviação americana lançava toneladas de bombas sobre alvos estratégicos. Helicópteros Huey transportavam tropas diretamente para a selva. Os Estados Unidos montaram bases como Da Nang e Khe Sanh, fortemente protegidas, acreditando que sua superioridade tecnológica garantiria uma vitória rápida. Mas o inimigo parecia não acabar. Cada área destruída se regenerava. As florestas queimavam, mas logo se tornavam refúgio novamente. O general William Westmoreland comandava as tropas americanas, adotando a estratégia de desgaste, matar o maior número possível de inimigos. A confiança na vitória começou a ser questionada. Por mais que destruíssem, o moral dos Vietcongs não quebrava. Rolagem de tropas e posições de guerra. Com milhares de soldados americanos em solo vietnamita, surgiram as patrulhas em regiões hostis. Mas os Vietcongs estavam em toda parte. Túneis subterrâneos como os de Cu Thi escondiam combatentes, armas e hospitais. Cada vila podia ser uma armadilha mortal. A estratégia americana de procurar e destruir gerava mais confusão do que vitórias. Inimigos apareciam e desapareciam na selva. Os soldados enfrentavam doenças, clima hostil e emboscadas constantes. Muitos nunca viram o inimigo de perto. Os Vietcongs, usando táticas do general Giap, seguiam os princípios da guerra popular: mobilização local,
emboscadas e retirada antes do contra-ataque. O medo era constante. Cada passo podia ser o último. O terreno não favorecia quem vinha de fora. A ofensiva do Tet. Em janeiro de 1968, durante o feriado mais importante do Vietnã, os Vietcongs lançaram a ofensiva do Tet. Ataques simultâneos em mais de 100 cidades. Foi um choque total. Em Saigon, até a embaixada americana foi invadida. Os combates duraram dias, especialmente na histórica cidade de Hue. Militarmente, os Estados Unidos repeliram os ataques. Mas, psicologicamente, a guerra parecia perdida. A população americana via que o inimigo ainda era forte. O impacto foi devastador na opinião pública. A confiança em uma vitória próxima desapareceu. A estratégia de Giap era clara: chocar, não vencer militarmente. Ele queria quebrar o apoio americano à guerra, e conseguiu. O governo americano teve que admitir: o conflito estava longe do fim. Guerra psicológica e pressão interna. Enquanto isso, nos Estados Unidos as imagens da guerra chegavam em tempo real pela TV. O povo protestava. A guerra era impopular. Milhares de jovens se recusavam a lutar. Protestos contra o governo tomavam as ruas. O conflito se tornava insustentável. A estratégia agora era recuar. O presidente Nixon iniciou a vietnamização, treinar o exército do Sul para que os americanos pudessem sair. A confiança nas lideranças caiu, o sentimento geral era de fracasso. O estrategista Henry Kissinger negociava em Paris a retirada, mas a pressão interna e os escândalos políticos tornavam a guerra inviável. A mídia revelava massacres e torturas. A guerra perdia apoio moral dentro e fora do país. A queda de Saigon. Em 1975, sem apoio dos Estados Unidos, o Sul estava vulnerável. Tropas do Norte avançaram rapidamente. Em 30 de abril, Saigon caiu. Tanques invadiram o Palácio Presidencial. Helicópteros evacuavam desesperadamente civis e soldados da embaixada americana. Era o fim. O Vietnã do Sul desapareceu. O país foi unificado sob o comunismo. A fuga desesperada virou símbolo do colapso. Nenhuma base resistiu. Giap havia cumprido seu objetivo final: vencer política e militarmente. A estratégia de resistência ao longo dos anos teve êxito. Os últimos helicópteros partiram com pânico. A guerra tinha acabado, mas as cicatrizes apenas começavam. A Guerra do Vietnã deixou feridas profundas. Mais de 58 mil americanos morreram. O Vietnã sofreu perdas incalculáveis. Os Estados Unidos aprenderam que não basta tecnologia para vencer. Terreno, cultura e vontade são decisivos. O Vietnã mostrou que um povo conhecendo sua terra pode derrotar qualquer exército. A selva venceu o império. Uma guerra que mudou para sempre a política externa americana. O mundo entendeu que força bruta não garante vitória. As estratégias do Giap, baseadas na paciência e no custo político para o inimigo, tornaram-se estudo em academias militares. Uma lição eterna: a verdadeira força não está apenas nas armas, mas na convicção de um povo que resiste. Se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe seu comentário dizendo o que você pensava sobre esse conflito antes desse vídeo. Aproveite para convidar outras pessoas para conhecer essas histórias. Quanto mais gente buscando conhecimento, mais forte se torna a nossa memória coletiva. Obrigado por estar até o fim. A história é feita de memórias, e lembrar é resistir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.